Bom dia a todos. Bom dia. Vamos ligar aqui. Nós desejamos as boas-vindas para os nossos visitantes também e desejamos que todos se sintam bem no nosso meio. Se alguém for um pouco observador, pode ter percebido que nosso culto começou um pouquinho diferente esta manhã. Nós achamos por bem fazer uma pequena modificação para que haja um pouco melhor e mais reverência na hora de chegar. Tem muitas pessoas que gostam de orar ao chegarem na igreja e isso nós vamos respeitar e vamos fazer também. Na verdade, já é uma forma tradicional das igrejas reformadas. Além disso, nós estamos introduzindo uns 10 minutos de cântico também, antes do culto. Então, quem quiser chegar um pouco mais cedo, não tem problema nenhum, já tem um cântico para se preparar
para o culto. Enquanto que a igreja está cantando, o conselho já vai se reunindo, vai vendo o que precisa, às vezes, avisar ainda, para não deixar muito atropelado, e já vai orar para iniciar o culto. Depois, então, que o conselho desce, vai ficar em uma das salas, lá em cima, para também não atrapalhar a entrada dos sanitários. Tá? Então, cada irmão que queira chegar de manhã, pode chegar e ter um momento tranquilo para orar primeiro. Assim tudo, nós vamos fazer o início e chegada do culto com todo silêncio, toda reverência, e depois dos cânticos, então, o conselho entra e vai, assim, introduzir o culto dominical. Nós desejamos um culto muito abençoado a todos, edificante, e que todos nós possamos sentirmos bem no nosso meio, e bem-vindo mais uma vez aos nossos visitantes. Deus te abençoe. Amém. Irmãos, hoje, dia do Senhor, é bom estarmos na presença do nosso Deus e ter a consciência que, de fato, Cristo está presente com sua igreja. Ele prometeu fazer isto e a sua palavra é um penhor. A palavra de Deus, de fato, é real, é verdadeira, ela se cumpre, de maneira que estamos na mediação de Cristo Jesus, acolhidos por Deus para este momento da adoração. É para esta adoração que nós estendemos este chamado de boas-vindas para o louvor, a gratidão, o exaltar o nome do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Entrai por suas portas, diz o salmista, com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Cantemos em louvores a Deus o hino 120 do Inário, ó vem eterno Deus.
continuar louvando a Deus numa oração. Vamos orar. Eterno Deus, ó Pai gracioso, como é bom nos reunirmos na Tua presença. Somos igreja, povo redimido pelo sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário, dádiva da sua vida por nós, para podermos viver uma vida que objetiva a Tua glória, vida sob os princípios da Tua palavra, vida resgatada. Somos-te agradecidos porque o Senhor, então, nos redimiu para termos uma vida de temor a Ti. Somos-te agradecidos por este presente, porque vivendo neste mundo tão conturbado, nós temos um rumo certo a seguir, porque o Senhor nos dirige, o Senhor nos sustenta. Louvamos-te então, ó Pai eterno, por Tua salvação. Somos-te agradecidos por Teu infinito amor para conosco, mas agora na Tua presença, dirigindo este culto tão somente a Ti, pedimos a Tua ajuda. Estejas o Senhor mesmo nos orientando e sustentando o desenrolar, o desenvolver deste culto, fazendo com que cada parte deste culto seja para edificação espiritual do Teu povo, seja para a honra e a glória do Teu nome, seja para o testemunho da Tua verdade. Estejas então nos fortalecendo neste culto dirigido a Ti, para que possamos ter um comportamento diante daqueles que nos cercam dia a dia, mas um comportamento que comunica a verdade da Tua palavra. Enche-nos, ó Senhor, da certeza da Tua palavra. Vivifica-nos em Tua palavra a cada dia, para que possamos ter vida alegre, vida que testemunha o reino de Cristo Jesus, vida que comunica a verdade de que somos servos no Teu reino. Então queira nos abençoar, nos fortalecer, abençoando, ó Pai, todos que aqui se encontram, os que não puderam estar conosco, também sejam alcançados por Tua misericórdia, por Tua graça, e que tenham o pensamento, os corações voltados para o Senhor. Assim fica conosco. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 40, o 6º, o 7º e o 8º versículos. Salmo 40, de 6 a 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requer. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a Tua lei. Vamos cantar do Inário, o hino 345, a primeira e a terceira estrofe.
nós vamos ter um momento de oração silenciosa, particular, dando a oportunidade para cada irmão, para cada irmã, para todos, falarem com Deus no seu próprio íntimo neste momento. É um momento tão precioso no culto, este da contrição. É claro que nós iniciamos com louvores, adorando a Deus, como que confessando a nossa fé, o que cremos. Mas também é hora de reconhecer que falhamos, pecamos, entristecemos a Deus muitas vezes e devemos, nesse reconhecimento, pedir o perdão de Deus. Então, um momento de oração silenciosa neste instante, irmãos. Poderoso Deus, continuando na Tua presença, vimos agora com os corações contritos. E fazemos assim porque, olhando para nós mesmos, o que encontramos, senão pecadores, que precisam viver sob a Tua graça, esta graça com a qual o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou. Esta graça pela qual vivemos e podemos andar em obediência à Tua palavra. Esta graça através da qual o Senhor preserva a nossa vida como salvos em Cristo Jesus. Mas nós também reconhecemos que em nossos atos, em nosso pensar, em nosso falar uns com os outros, pecamos contra a Tua vontade, pecamos contra os princípios da Tua palavra e reconhecemos que de fato pecamos, porque somos pecadores, mas nós não gostamos de pecar. Queremos, ó Pai, viver uma vida verdadeiramente separada pelo Teu poder, pelo Teu querer, uma vida santificada. Mas falhamos. E no reconhecimento dos nossos pecados, é que, como igreja, pedimos o Teu perdão. Pedimos, ó Pai, a Tua ajuda, suplicamos a Tua orientação com a presença do Teu Espírito Santo, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Desejamos, mas não fazemos, e precisamos fazer. E só podemos fazer com o Teu perdão, com a Tua ajuda. Então queira nos conduzir. E agora, ó Pai Celestial, abra o nosso entendimento, porque nós queremos estudar a Tua palavra, queremos aprender da Tua palavra, não para alimentar qualquer aspecto intelectual da nossa vida, mas para andarmos conforme a proposta que temos na Tua palavra,
Queremos estudar a Tua palavra para aprender mais de Ti. Então venha nos conduzir neste culto, falando às nossas mentes, aos nossos corações. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 131. Vamos dar oportunidade para as crianças virem à frente. Professora Zuleide tem a oportunidade. Bom dia para vocês. Que Deus esteja nos abençoando. Quando nós vamos agora para a nossa classe. Pode sentar aí. Isso. Nós vamos hoje estar iniciando um novo tema, tá? Já terminamos a oração do Pai Nosso. Eu não vou fazer a provinha, né? Para as crianças virem à frente e fazer a oração aí, porque elas sabem orar já essa oração que o Senhor Jesus ensinou. Nós vamos hoje então iniciar um tema novo. O que nós vamos falar? Está na Palavra de Deus e é um personagem bíblico, tá? Alguns vão estar participando, mas a questão é o seguinte: o ensino que nós temos hoje é assim: a gente não se contaminar com as coisas erradas, não se envolver com as coisas erradas. Será que vocês já, de repente na escola, já foram assim, tentados a fazer alguma coisa errada? Algum coleguinha já veio ali conversando com você para fazer algo errado? Nunca? Nossa, mas então vocês estão muito bem. Porque a gente tem que saber também quando alguém vem, né? Então é muito, muito importante. Bom dia para você. Então tá bom, então pode sentar, tá? Então nós vamos, na nossa classe, estudar, manter puro. O que é puro diante do Senhor?
uma vida pura. Vocês já ouviram falar, né? Tem um leite purinho, tem um suco purinho, que você vai comprar lá um suco de uva, a mamãe olha lá, sem conservante, sem açúcar, sem... Tá bom, da classe nós conversamos, tá bom? Então tá bom, ainda bem que ela concorda comigo, né? Então, sem isso, sem aquilo, porque é puro. Como é gostoso tomar então um suquinho puro. Mas a palavra de Deus vai falar sobre isso. Estarmos puros na presença de Deus, tá bom? Na presença de Deus. Então nós vamos à nossa classe. Eu vou pedir para você levar a minha filha. E nós vamos cantar o cântico. É bom, muito bom ter Jesus no coração. Vamos ficar em pé? Vivo com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Poder sentar, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 até o 8º versículo. João 12, de 1 a 8, nós temos o texto projetado para fazermos esta leitura de forma responsiva, numa só versão. Eu vou ler um versículo, os irmãos, o seguinte: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram depois ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamar. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus irmãos, Jesus estava indo para o final, a conclusão do seu ministério terreno, cumprindo a missão salvífica de Deus com a redenção que aconteceria dias depois lá no Calvário. Estava então aproximando a Páscoa e Jerusalém estava então sendo tomada nesta ocasião por multidões que chegavam de todos os lados, porque os judeus, principalmente os que moravam perto de Jerusalém, tinham a obrigação de participar também da Páscoa, indo e procurando hospedagem em Jerusalém. Mas à medida que Jerusalém ia ficando lotada
e não tinha mais hospedagem para os participantes da Páscoa, algumas cidades ao redor eram consideradas também participantes da Páscoa, não só Jerusalém, entre as quais cidades vizinhas estava Betânia. Betânia, então, estava se enchendo de peregrinos. Jesus conhecia muito bem algumas famílias em Betânia e para lá se dirigiu, e uma ceia, nesta ocasião, foi oferecida a ele. Durante a refeição nesta ceia, aconteceram fatos, conforme a leitura do texto, fatos que chamam a nossa atenção, pois que estamos nos aproximando desta ocasião tão especial, quando lembramos a ressurreição de Cristo Jesus e o que isto significa para a sua igreja. E então, olhando para este quadro da refeição oferecida a Jesus, nós o encontramos ali, sendo homenageado por aquelas famílias cristãs convertidas já ao cristianismo, ali em Betânia. Inicialmente é o que podemos ver aqui, Jesus sendo de fato homenageado nesta ceia, na ceia oferecida a ele. Nós encontramos a verdadeira devoção daqueles que estavam participando. No versículo 2 do texto, nós lemos: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele, com Jesus, à mesa. Mas diz o evangelista João, na sua narrativa sobre Marta, apenas ele diz: Marta servia. Tá bom. Como a Bíblia exalta o serviço que honra a Deus. Marta sempre foi coerente. A única forma em que podia demonstrar o seu amor a Cristo era mediante o seu trabalho realizado com as mãos. Marta sempre dava tudo o que podia dar. Nunca deixava de fazer o que ela podia fazer. Por quê? Tão somente pelo reconhecimento de Deus na sua vida, tão somente por amor a Deus. Se Marta ocupa aqui este lugar nas Escrituras Sagradas, é porque ela se torna o exemplo para todos, não só para mulheres, mas para toda a igreja, sempre no curso da sua história. Mas também o texto destaca a sua irmã. Aliás, o texto aqui se volta muito para Maria, por causa do gesto de Maria na ceia, um gesto que revela profunda devoção e amor para com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. No terceiro versículo nós lemos então: Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro,
muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo, um vaso de alabastro, uma dádiva muito especial, de grande valor. O texto aqui pode ser traduzido de pesado valor, porque esta é a ideia. Não precisamos trazer aqui informações históricas da origem desse perfume. Ele era importado da Ásia, vinha de uma planta da Índia. Então, para chegar até Maria, quanto custou naquela ocasião? Só pessoas abastadas financeiramente podiam adquirir este perfume. Era da época o melhor, o mais caro. E Maria é aquela que, acima de todas as coisas, amava a Cristo, seu Senhor e Salvador. E nesta ação, ela tomou então o objeto que lhe era mais caro, o que ela possuía de mais caro, e ofertou por completo a Jesus. Como disse alguém, o amor não é autêntico se calcular, aliás, os custos com o cuidado que ele impulsiona. O amor não pode ser autêntico se ficar calculando quanto vai custar o gesto que expressa esse amor. De maneira que, irmãos, esta história de custo-benefício não tem valor algum quando se refere a Deus. Lamentavelmente, a igreja está emperrada por ideias que vêm e que podem ser boas no mundo transitório, mas não para com Deus. Não tem valor. Devemos aprender isto sim, com Maria, a motivação para ofertar o melhor e nunca o resto para Deus. Afinal, quanto vale a minha vida? Não é esta vida que Deus veio redimir? Não é esta vida que Deus veio propiciar uma eternidade de louvores em sua presença e que almejamos tanto, proclamamos tanto a certeza, ora, mas quando partir deste mundo, qual peregrino nele sou, estarei com o Senhor. Isto é verdade? Ou é apenas uma ideia ou uma teoria não fundamentada? É tão triste quando nós oferecemos a Deus a sobra. É tão triste quando damos a Ele, ofertamos a Ele aquilo que não nos interessa mais, está ocupando lugar em nossa casa. Uma vez, na formação de uma igreja, as pessoas que estavam vindo, as crianças, e estava já formando a igreja, era preciso um berçário, porque as crianças, as mães precisavam colocar suas crianças naquele lugar. E então falamos na igreja se alguém tinha berços para doar.
e começaram a chegar berços, faltando um pé, berços quebrados. Espera aí, isso daqui não é uma marcenaria de restauração de berços? Ou ofertamos a Deus, ou não ofertamos a Deus. Ora, quanto temos para aprender com Maria o valor da vida que Deus veio redimir. Só presta quando é olhada na perspectiva terrena, ou seja, quando nós olhamos para a vida na sua transitoriedade. Quantos dos nossos antepassados, pais, avós, ou outros da família partiram para estar com o Senhor? O que levaram? Oh, irmãos, qual é de fato o nosso senso de gratidão, de comoção de Deus na nossa vida? Se temos aqui Marta servindo com todo amor e devoção, se temos aqui Maria ofertando o melhor, ela não correu para ver se tinha sobrado um pouco, um resto do perfume de nardo, ou então eu vou tirar um pouco para mim e vou dar só um pouco porque isso aqui é muito caro. Não, há uma devoção, uma oferta completa, para depararmos, no meio de tantas devoções, a reação de um dos discípulos. E é claro, com o aval dos outros discípulos que permaneceram em silêncio. Por isso os outros evangelistas falam, os discípulos reagiram. João é enfático aqui, Judas, o que ele fez no 4º e 5º versículos. Nós lemos, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Ele já tinha calculado o preço. Quem sabe um ano de serviço de um trabalhador comum? 300 denários, nós acharíamos. Ele está fazendo aqui os cálculos da oferta. Veja bem. E não se deu aos pobres. Ele não estava preocupado com os pobres, mas é a sua reação. Judas era o tesoureiro, aquele que, a ideia ali do texto sobre o que tinha a bolsa, é o que levava a bolsa dos donativos para manutenção e sustento do grupo apostólico. Judas era o tesoureiro e foi nomeado tesoureiro por Jesus. Certamente Jesus queria chegar ao coração de Judas ao torná-lo tesoureiro do grupo ali dos apóstolos. Mas Jesus não teria dado esta tarefa a Judas se Judas não tivesse demonstrado a capacidade para cuidar, se Judas não tivesse uma capacidade de administrar, de cuidar das ofertas. Scott, um estudioso da Bíblia, ele diz assim: em geral, a tentação vem por meio daquilo para o qual estamos naturalmente capacitados. Observem bem, irmãos, o que este comentarista bíblico diz. Em geral, a tentação vem por meio daquilo para o qual estamos naturalmente capacitados. Então, por quê? Ora, se uma pessoa
tem a capacidade de governar. Essa pessoa fica tentada a considerar que governar é a melhor coisa do mundo e vai colocando tanto na sua mente porque gosta de governar e começa a entender que de fato governar é a melhor coisa do mundo e se torna então escravo dessa sua capacidade de governar. E porque se torna escravo dessa sua capacidade de governar, abre nela a melhor condição para ser tentado por ela mesma, pela própria capacidade de governar. Se uma pessoa tem a capacidade de ganhar dinheiro, irmãos, tentados também a considerar que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Chega numa roda de amigos conversando sobre, mas isso vai dinheiro. Mas é dinheiro. Tudo não pode mexer no dinheiro, porque o dinheiro é mais importante do que o que está sendo proposto a fazer. O dinheiro se torna, para esta pessoa capaz de ganhá-lo, a coisa mais importante do mundo. Judas tinha, sim, o dom natural de administrar o dinheiro. E chegou a querer o dinheiro, querer tanto o dinheiro, que se tornou primeiro em um ladrão. É isso que está aqui. E depois, ele se tornou em um ladrão por causa do dinheiro, pelo fascínio pelo dinheiro, se tornou um ladrão. E depois se tornou um traidor também por causa desse fascínio pelo dinheiro. Não é assim? Tanto é que o dinheiro que o recompensou pela traição, ele teve nojo dele mais tarde. Não era um arrependimento, era um remorso apenas. E lançou as moedas no templo. Não queria mais o dinheiro e foi se enforcar. Então Jesus, neste momento das devoções e da reação de Judas, começa a ministrar mansamente o seu ensino. Oh, quanto temos, irmãos, para aprender de Jesus de fato sobre a vida hoje. O 7º e 8º versículos. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E lá em Deuteronômio fala sobre isto, que os pobres iriam continuar. Jesus diz: os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Irmãos, como é fácil torcer a visão das coisas com respeito a uma pessoa. Ora, mas é muito fácil torcer a visão sobre as coisas com referência a uma pessoa. Judas viu uma ação, a de Maria. Ele viu uma ação, mas uma ação motivada por profundo amor a Cristo. No entanto,
ele torceu o sentido do fato na sua visão. Ele fez isto. Daí o seu argumento: vender por 300 denários. E com o dinheiro dar aos pobres a ajuda. As pessoas poderiam ficar encantadas com isto. Ora, ele tem razão. E como acontece assim? O ensino sobre a salvação pelas obras. Quem vai contrariar alguém que está fazendo boas obras? Não. Judas viu e distorceu a sua visão sobre o fato. Ele deixa claro, é uma extravagância que Maria está fazendo. Isso não pode. Nos outros evangelhos, Jesus diz: não moleste a mulher. Mas a visão de Judas era mesmo, irmãos, resultado do que ele era no seu próprio caráter. A visão de Judas era resultado do que ele era no seu íntimo. O ponto de vista de uma pessoa é assim. Depende do que esta pessoa nutre no seu interior. O ponto de vista de uma pessoa sobre os fatos depende muito do que ela nutre na mente, no seu coração. Por exemplo, se gostamos de uma pessoa em nosso coração, essa pessoa pode fazer muitas coisas erradas e ainda elogiamos esta pessoa, defendemos esta pessoa. Mas se não gostamos de uma pessoa em nosso coração, de fato, em nosso interior, até a ação mais nobre, até a atitude mais elevada dessa pessoa, nós censuramos imediatamente. Meus irmãos, quando entramos então no conteúdo das Escrituras Sagradas, quando assim fazemos um pouco mais, descobrimos o quanto somos ainda superficiais para com as coisas sagradas. Jesus nos ensina aqui uma grande verdade sobre a vida. Há certas coisas que podemos fazer a qualquer momento. No entanto, há coisas que, se não aproveitarmos a oportunidade do momento, jamais vamos fazer. Seria o caso até de Maria. Se ela não fizesse esta unção pretendida, impulsionada por amor a Deus, naquele momento, ela poderia ser uma espectadora da cruz, onde Jesus fora cravado, e ali diante de Jesus ficar lamentando: oh, mas se eu tivesse mais um minuto, oh, se eu tivesse mais um momento, oh, porque não aproveitei aquele momento da ceia. Não, ela não fez. Ela não levava esse peso de pesar com ela, como muitos carregam nos próprios ombros. Frequentemente desejamos fazer algo de bom, com frequência não é assim. Somos impulsionados na nossa própria vontade, querer fazer algo generoso, mas em geral, um minuto, dois depois, alguma coisa chama atenção, alguma situação, alguma circunstância diferente, e então adiamos, deixamos para o dia seguinte.
mas o desejo desaparece e a oportunidade passa e torna impossível a realização. Judas falou que podia ajudar os pobres com o dinheiro da venda do perfume. Jesus refutou na hora: não, não, não assim. Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamar, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Em qualquer ocasião, os discípulos teriam a oportunidade para ajudar os pobres, mas se quisessem demonstrar devoção a Jesus, era necessário fazer antes da cruz do Calvário. Muitos seguem lamentando ter oferecido só a sobra. E quando Jesus retornar, ou então, quando Deus nos chamar para a glória eterna, diante de Cristo, ora, nem precisamos dizer, bastaríamos recordar os feitos de Maria para nos envergonharmos tanto. Tivemos a oportunidade de servir a Deus com plena devoção, mas deixamos cada oportunidade passar. E vamos então nos envergonhando para descobrir diante de Cristo Jesus que nós de fato não amamos tanto quanto achávamos que tinha amor por Ele. Maria teve uma compreensão antecipada do significado da morte de Cristo, que nem os discípulos tiveram. Ela teve uma compreensão antecipada do significado da morte de Cristo. Daí a sua devoção. E quando nós encontramos este significado real, a nossa devoção se assemelha em muito à de Maria para com o reino de Deus neste mundo, porque enganam os irmãos. Se algum governo pode salvar o nosso país de queda moral e espiritual, não. Mas a igreja pode anunciar o Evangelho. A igreja deve fazer e fazer com amor, com prazer, sem perder a oportunidade. Quando se compreende o significado da cruz do Calvário, de fato, foi isto que movimentou o coração de Maria. Eu vou ungir o meu mestre. E simbolicamente ele estará. Jesus notou, falou, ela fez por antecipação, porque lá ela não teria oportunidade para fazer. Porque entendeu o mais sublime dos significados para o viver neste mundo. Este sacrifício vicário, a redenção que há em Cristo Jesus, molda sim a nossa devoção hoje. De maneira que, irmãos, quando nós falamos em contribuição, foi apresentado aqui um orçamento da igreja e assembleia e tudo isto. Mas quando nós pensamos nessas coisas e passamos a colocar a palavra de Deus como um espelho, nós ficamos reduzidos a nada.
o que somos diante da grandeza de Deus, o que somos diante da grandeza que Deus nos colocou para agir em função da sua glória na sua obra. É um privilégio tão grande, mas o mundo tenta ofuscar e nós estamos deixando para depois, quando podemos ter a coragem de Maria, quebrar o gargalho do frasco, do nardo, do perfume e dizer: mas é para o Senhor Jesus. Quebra-se primeiro a vida e derrama perante a cruz. E as outras coisas seguem acontecendo. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos cantar o hino 185, findo o culto. Nós vamos ofertar a Deus neste momento, a igreja tem a oportunidade de assim fazer. Convido a igreja agora a pôr-se em pé para a oração final de agradecimento a Deus e a impetração da bênção com amém tríplice. Vamos orar. Pai Celestial, continuando na Tua presença no encerramento deste culto dirigido a Ti, como palpita em nossos corações o desejo de maior consagração. De fato, é o Senhor mesmo quem nos santifica, como diz a Tua palavra no ensino profético. Se o Senhor nos converte, seremos então convertidos. Mas se o Senhor nos santifica, então somos santificados. A nossa vida em devoção depende da ação da Tua graça em nossos corações. Queremos aprender mais do Teu Evangelho, queremos crescer mais no Teu Evangelho,
queremos nos dispormos mais para a obra do Senhor. Então, nos colocamos diante da Tua palavra para aprender mais acerca do Teu reino, para que a nossa vida cristã seja coerente aos Teus propósitos. Não podemos viver nos dias da semana alheios à Tua vontade. Aqui nos encontramos como igreja para a adoração, mas amanhã seguiremos em adoração nas nossas decisões, nos nossos feitos, porque em tudo dependemos do Senhor e tudo fazemos em função da Tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais incisivos em nós mesmos, nas nossas decisões, nos nossos planejamentos, que em tudo possamos submeter à Tua mão, esta mão que foi traspassada na cruz do Calvário por cravos ali, onde o Senhor pagou a nossa dívida para livres, espontaneamente, servirmos e vivermos para o Teu propósito. Então ajuda-nos, ó Pai, para que não sejamos escravos de nós mesmos, das nossas ideias, das nossas concepções erradas, mal formadas numa sociedade pervertida longe de Ti, mas conceda-nos diariamente a graça de vivermos conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer. Dá-nos, ó Pai, um dia agradável, o dia do Senhor, em alegria na Tua presença. Dá-nos uma semana próspera também, em segurança, que possamos ser prósperos naquilo que nós fazemos, que os estudantes possam, integrados na carreira estudantil agora, aprenderem, crescerem, mas jamais esquecerem do que aprenderam da Tua palavra. Que os trabalhadores possam fazer, seja na lavoura, na indústria, no comércio, seja onde for, que possam fazer, ó Deus, buscando sustento para a vida, mas fazendo como para o Senhor. Então pedimos, revista-nos, ó Pai, a cada dia da convicção de que somos servos do Senhor, seja onde for, e que possamos nos alegrarmos nisto, vivermos em função da Tua glória. Queira-nos abençoar aqueles que estão em fase convalescente, que foram, ó Deus, submetidos a cirurgias como tratamento, muitos dos nomes que aqui citamos, outros fizeram outra espécie de tratamento, mas que estão sendo restaurados em sua saúde. Abençoa, fortaleça o Teu povo, fortaleça os enfermos junto ao Teu povo, para que haja alegria, paz, para que haja prosperidade no Teu povo para a Tua glória. Fica conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração, pois fazemos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, paz seja com todos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça amamos em si, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.